Olá a todos, estamos aqui com um vídeo sobre a apresentação pode ser das disciplinas, né, que eu ministro, como eletrônica básica, eletrônica analógica 1 e outras, né, similares a essa dos diferentes cursos que a gente ministra aula aqui no IFMT. Eu sei que esse vídeo não é de interesse de todos do YouTube, mas principalmente para os meus alunos, né, é que eu estou gravando. A maioria das disciplinas que trata de eletrônica básica, né, elas têm basicamente a seguinte ementa, né? Então, teoria dos semicondutores, diodos, transistores, FETs e MOSFETs, né, e a aplicação desses componentes para amplificadores, tanto com base comum, coletor comum, e tipos de amplificadores AB, D e assim por diante, né? Nós vamos estar seguindo alguma literatura, né? Eu gosto muito desse primeiro livro, Dispositivos Eletrônicos e a Teoria de Circuitos, do Robert Bolestad e do Lois. Ele é muito interessante porque ele não tem uma matemática muito pesada, basicamente não tem nenhuma integral, nenhuma derivada, né? Tem alguma coisinha lá, algumas equações que é bem interessantes, né? É diferente um pouquinho da microeletrônica do Cedra e do Schmidt, em que ele realmente aprofunda de uma forma bem teórica e bem profunda na questão da matemática, né? Bom, como eu falei, esse vídeo não é de interesse de todo mundo do YouTube, mas a nossa avaliação a gente vai ter pelo menos duas provas, né? Para os cursos anuais serão 4 no caso, né? Aí tratando do que é o diodo, o TBJ, o FET, e nós vamos ter muitas aulas práticas, né? Ou seja, pelo menos aí umas 12 aulas práticas, aí 12 a 10 mais ou menos, depende do nosso tempo, né? Esse número de aula prática varia porque em algumas experiências o grupo todo não consegue concluir, a gente tem que ir para uma próxima aula prática, ou seja, a gente pula uma, tira outra, dependendo de como a turma se comporta. Aqui está uma lista de componentes em que a gente vai estar fazendo essas aulas práticas, né? É claro, a gente vai fazer isso no laboratório do IF, então basicamente não precisa se preocupar por enquanto, né? Mas repara que é uma lista relativamente de custo baixo, né? Em torno de R$ 60, se você for comprar tudo. E é claro, isso aqui não precisa ser comprado individualmente. Pode ser em grupos, né? Então até de 3 a 4 pessoas. Então fica um item relativamente barato, né? Para a primeira aula prática a gente precisa de um LED, não, 5 LEDs, né? 4, 5 LEDs e um resistor. Ou seja, você não precisa comprar tudo de uma vez, pode comprar ao longo da disciplina, né? A importância da eletrônica, né? Isso é praticamente indiscutível nos dias de hoje, né? Ou seja, você sai lá de 1941 com uma válvula muito grande, né? Maior que um dedo quase seu, né? Em 48 você tem as primeiras experiências com TBJ, né? Nos laboratórios Bell. E depois você vai andando aí até chegar em 1997 com um chip que tem milhões de transistores que cabe na ponta do seu dedo, né? Então, é muito interessante a gente observar o que essa eletrônica possibilitou de avanços tecnológicos em alguns dispositivos, tais como, por exemplo, a telefonia, né? Equipamentos que você tinha que pôr na manivela para gerar energia para ele, e hoje um smartphone, ou se você quiser desde os primórdios dos celulares, né, tem a bateria embutida nele, e hoje milhões, quem sabe bilhões de transistores estão dentro de cada dispositivo desse, você carregando no bolso, né? A, a eletrônica possibilita também, por exemplo, o freio ABS, né? Se não fosse a eletrônica, não existiria o freio ABS, ou seja, ele é um sensor que identifica a parada da roda e quando é identificada ele solta o freio um pouquinho porque o atrito dinâmico é mais alto do que o atrito estático. Ou seja, você brecando a roda devagarzinho é melhor do que você arrastar a roda no asfalto. Então, se você observar a evolução do Gol, basicamente o que está aumentando aí, é claro, tecnologia, mas basicamente tecnologia eletrônica, né? Eu gosto de pensar e ver também a eletrônica aplicada na transmissão de energia elétrica no Brasil. Nós temos na Itaipu a linha em corrente alternada, que é de 750 kV, mas temos também a linha de corrente contínua de 500 kV. Então,
metade da usina é do Paraguai, a outra metade do Brasil. Essa metade do Paraguai produz energia em 50 Hz. O Paraguai só precisa de uma das turbinas, ou seja, só precisa de uma porcentagem da energia de Itaipu. Perdoa aí os barulhos externos aí, como esse cachorrinho vizinho meu aí. Então, essa energia produzida em 50 Hz, que é diferente da ciclagem do Brasil, ela precisa ser convertida em corrente contínua, é transmitida para o estado de São Paulo e lá é invertida para a frequência de 60 Hz. A gente sabe desde lá de Nikola Tesla que a transmissão em corrente alternada só é possível, né, em altas tensões. Posteriormente, a corrente contínua também aderiu a essa questão de transmissão em altíssimas tensões, né? É interessante que a gente não tem algumas perdas indutivas e capacitivas nas linhas de transmissão. Então, há um estudo, inclusive, que linhas a partir de 500 km, que é o caso de Itaipu, a linha em corrente contínua é economicamente viável, né? Então, a gente tem lá Itaipu, mais ou menos nesse esquema, né? Uma subestação que vai lá para o Paraguai, volta energia para o Brasil e assim por diante, porque ela é binacional, ou seja, ela é metade do Brasil, metade do Paraguai. Dizem que se não fosse assim, a Argentina não tinha deixado a gente construir essa usina. Na verdade, a usina é quase uma arma, né? Se você destruir essa barragem, é muito possível que Foz do Iguaçu desapareça em segundos e Buenos Aires desapareça em torno de uma hora e pouco. É só o tempo da água chegar lá. Isso aqui é um esquema, basicamente, dessa linha de transmissão, a retificação, o retificador controlado e a inversão do lado direito, né? Isso aqui são os brinquedinhos que fazem isso aí, né? Isso aqui não é no Brasil, é uma foto da ABB. Aí repara que tem uma pessoa de camiseta alaranjada e capacete debaixo desses componentes eletrônicos aí. Bem aqui, meio ao centro aqui assim. Isso é o tamanho desses componentes eletrônicos, né? Bom, só para a gente dizer e pensar o tamanho disso no mundo, né? Nós estamos num mercado de aproximadamente 300 bilhões de dólares, mais menos, em que a Intel possui 13%, a Samsung tem 8,5%, Toshiba tem 4,6%, e é uma indústria bem pulverizada, tem muitos fabricantes de componentes eletrônicos, né? Para a gente ter uma ideia, né? Em 2016, podemos até, quem sabe, estar chegando perto de 400 bilhões, né? Em 2016, ou seja, já faz 4 anos, eu estou gravando esse vídeo em 2020, né? A receita líquida da indústria do chip já estava em 343 bilhões de dólares. E a gente vê que algumas empresas aglutinam, fagocitam, se você quiser, né? Compram as demais, né? A Microchip, fabricante dos componentes dos microcontroladores PIC, né, comprou a Atmel. A Atmel, para quem não conhece, ela fabrica alguns microcontroladores da linha ATmega, e esses ATmega são muito utilizados no Arduino. Inclusive, o Arduino Uno utiliza um chip Atmel, né, agora é da Microchip. Temos aí algumas fábricas de semicondutores brasileiras, né. O Brasil tem uma das maiores fontes de silício do mundo. O silício mais puro do mundo é encontrado aqui. Porém, a utilização, e depois a gente vai estar gravando outros vídeos de como faz essa utilização do silício, basicamente não é feito aqui. Essas empresas que são fabricantes de componentes aqui, quase que praticamente só pegam a placa de silício montada, feita em outro lugar, que a gente não tem fábrica aqui, né? O governo brasileiro tinha uma iniciativa lá no Rio Grande do Sul, mas parece que não está tão boa assim. E aí eles empacotam. É como se pegassem as peças e montassem. A Samsung e a Apple, para vocês terem uma ideia, né, tem 17% de consumo, né, das compras globais de semicondutores. Samsung fabricando chips, memórias SSD, telas de computador OLED e tudo mais, tudo é semicondutor, né? E a Apple comprando boa parte disso para colocar nos seus iPhones, né? Hoje tem, isso aqui é um pouquinho de 2015, 16 mais ou menos, né? Isso tem mudado que não está vendendo tanto iPhone assim, né? Enfim, é isso, meus queridos. Por hoje é só para a gente ter uma ideia do que é a eletrônica e o que a gente vai ver no nosso curso. Obrigado, até mais.